E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo, então, eu vou falar um pouco sobre os efeitos do cortisol no nosso organismo, né? A gente sabe que o cortisol ele tem efeitos gerais, e esses efeitos eles se estendem para o metabolismo de carboidratos, metabolismo de gorduras, né? O metabolismo de proteínas, além de ter efeitos, assim, muito importantes no nosso sistema imunológico. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, tá bom? Então, vamos começar aqui. Bom, a atividade glicocorticoide, né, da região ali adrenocortical, né, da suprarrenal, ela vai gerar a liberação de dois hormônios principais, que é o cortisol e a corticosterona, tá? O cortisol, ele vai vir em maior monta, ele vai vir em torno de 95% da secreção da adrenocortical, tá? E a corticosterona o resto, tá bom? Essa região que libera o cortisol nada mais é do que a zona fasciculada ali, né, da suprarrenal, que é onde tem os espongiócitos. Os espongiócitos são células que possuem lipídios suficientes para a produção de cortisol, que é um hormônio esteroide, tá? Então, é basicamente isso que acontece nessa região adrenocortical, beleza? Para liberação de glicocorticoides. O cortisol, ele vai interferir no metabolismo de carboidratos. Como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso a partir do estímulo da gliconeogênese e a redução da captação de glicose, ok? Então, quando a gente tem o cortisol atuando no nosso organismo, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a transcrição de RNA mensageiro no fígado, certo? E aí isso vai gerar um maior aumento, né, ali de enzimas que vão gerar gliconeogênese, tá? Então, por exemplo, aquela enzima que transforma o piruvato em fosfenolpiruvato, ela é um fator limitante para a gliconeogênese. O cortisol, ele vai ativar, ele vai gerar o aumento da tradução dessa proteína, certo? Além disso, né, o cortisol ele aumenta a gliconeogênese, ele aumenta a mobilização de aminoácidos, tá bom? Para as células hepáticas, a partir principalmente dos músculos esqueléticos. Então, ele tira essa quantidade de aminoácidos das células dos músculos esqueléticos e do tecido adiposo também, e manda lá pro fígado, tá? Então, esses aminoácidos chegam ali e aí ele consegue aumentar, além da transcrição do RNA mensageiro, que vai gerar essas proteínas depois, ele aumenta também a tradução dessas proteínas, porque você tem uma maior quantidade de substrato de aminoácidos para produzir, então, essas proteínas, tá? E além disso, ele vai gerar, então, a glicogênese, tá? A glicogênese no sentido de gerar o glicogênio, tá? Por quê? Porque ele vai inibir a ação da insulina. E a gente sabe que a insulina, ela tem uma ação muito forte na quebra do glicogênio para a liberação de glicose. Então, no caso ali, ele vai aumentar a formação de glicogênio porque ele inibe a ação da insulina, tá? Assim, ele vai atuar no metabolismo de carboidratos. Além disso, ele reduz a captação de glicose, por quê? Porque ele vai diminuir a translocação do GLUT4. O GLUT4 é um receptor para glicose, assim como todos os glúteos. É ele que vai fazer a captação da glicose nos tecidos. E o GLUT4 está presente principalmente no músculo esquelético e no tecido adiposo, tá? Então, ele diminui a translocação, o que que ele está fazendo? Ele está diminuindo, então, a expressão de GLUT4 nessas células, tá? E fazendo isso, ele diminui a captação de glicose pelas células musculares e tecido adiposo também, tá? E aí, essa redução de captação de glicose, o que que ela vai causar nessas células? Vai causar uma menor oxidação do NADH em NAD+. E isso vai interferir diretamente na glicólise, tá? Então, o cortisol ele tem uma capacidade de diminuir o uso, a utilização da glicose dentro das células. Por quê? Porque o cortisol, ele é um hormônio, a gente vai ver isso mais para frente também, que ele é liberado em situações de estresse, tá? Isso significa que o seu organismo ele vai tentar diminuir cada vez mais o seu uso de glicose, ele vai tentar fazer a manutenção dos seus níveis de glicose e de glicogênio para poder estocar energia, para conservar energia. E a forma que a gente vai usar para gastar energia nessas situações é basicamente por meio do metabolismo de lipídios e de proteínas, tá? O cortisol é que vai fazer, então, essa jogada, ele vai fazer a gente conservar a glicose porque ele vai reduzir a captação
da glicose, certo? Ele reduzindo a captação da glicose, ele limita a glicólise. Então, a gente está limitando o uso da glicose dentro da célula, limitando o uso da glicose dentro da célula e estimulando a glicogênese, porque ele inibe a insulina. Então, ele vai gerar um aporte maior de glicogênio dentro dessas células, tá? Então, ele está conservando energia numa situação de estresse. É isso que o cortisol faz, tá bom? Principalmente quando a gente fala de metabolismo de carboidratos. E aí, existe uma situação que pode acontecer, né? Que uma pessoa que tem uma quantidade muito grande de cortisol sendo liberada, a gente sabe que o cortisol inibe a insulina e também inibe a translocação do GLUT4 para músculo esquelético e para tecido adiposo. Se ele faz isso, o que que vai acontecer com os níveis séricos de glicose? Vão lá em cima. Então a pessoa fica com uma hiperglicemia, tá? E aí esse quadro ele pode gerar diabetes adrenal, que é basicamente a diabetes causada pelo aumento dos níveis de cortisol no seu organismo que aumenta a resistência insulínica do seu organismo, tá? Então, você vai ter um aumento da resistência insulínica e redução da captação de glicose. O que que vai acontecer? Hiperglicemia o tempo todo. O cara vai ter diabetes, diabetes adrenal, tá bom? Então, é uma possibilidade. É, Além disso, né, o cortisol ele vai interferir no metabolismo de proteínas. Como que ele faz isso? Ele faz isso em duas formas diferentes. A gente tem que pensar no tecido hepático e pensar nos tecidos extrahepáticos. Por quê? Porque no tecido hepático, a ação do cortisol relacionada ao metabolismo de proteínas é completamente diferente no tecido extrahepático. A gente vai entender por quê. No tecido hepático, o que que vai acontecer? Você vai ter um aumento da síntese proteica, tá? Para gerar a gliconeogênese, ok? No sentido de realizar a gliconeogênese. Você tem um aumento da mobilização de aminoácidos, ok? Então, assim, o aminoácido que saiu lá do músculo esquelético, por exemplo, ele vai para o fígado, ok? Ele vai ter uma maior captação nas células do fígado, tá? Então, principalmente vindo de tecido muscular e de tecido adiposo também, beleza? O cortisol ele vai fazer isso, ele aumenta, então, a mobilização de aminoácidos para o tecido hepático, no sentido de fazer, então, a gliconeogênese para produzir mais glicose e poder estocar energia depois, porque ele vai garantir, então, que haja glicogênese dentro das células, tá? No fígado ele vai causar isso. Agora, fora do fígado, ou seja, nos tecidos extrahepáticos, ele vai fazer meio que o contrário, tá? Por quê? Porque ele vai aumentar o catabolismo de proteínas, ok? Aumentando o catabolismo de proteínas, ele aumenta a quantidade de aminoácidos intracelulares que vão ser liberados depois para a corrente sanguínea, tá? Então, isso vai reduzir as reservas extrahepáticas de proteínas, ok? Então, você tem a reserva de proteína, por exemplo, no músculo esquelético, e aí você tem um aumento do catabolismo ali no músculo esquelético, ele vai então quebrar essas proteínas em aminoácidos, e aí quando ele quebra essas proteínas em aminoácidos, esses aminoácidos são liberados. Como aumenta a mobilização de aminoácidos pelo tecido hepático, então esses aminoácidos que saíram lá do músculo esquelético vão parar lá no fígado para poder fazer a gliconeogênese e formar estoque de glicose, de glicogênio, ok? E além disso, ele vai reduzir no tecido extrahepático a síntese de proteínas, tá? E aí você tem a diminuição de aminoácidos intracelulares por conta disso e a diminuição da síntese de RNA mensageiro nessas células, tá? Então, tudo que o cortisol está fazendo até agora é no sentido de corrigir uma situação de estresse, de proteger o seu organismo de uma situação de estresse, porque ele está, então, te protegendo para fazer basicamente aquilo que vai ser, ah, que vai trazer, então, uma possibilidade maior de sobrevivência, tá? Então, ele está estocando energia para você ter energia em forma de glicogênio e gastando de outras formas, tá? Então, ele está aumentando o catabolismo de proteína no tecido extrahepático e pegando esse aminoácido e levando para o fígado para ter, então, a produção de glicose a partir disso, tá? Então, ele vai atuar no metabolismo proteico dessa forma, beleza? Aí, olha só, por que que a gente vai receber esse aminoácido direto no fígado, né? O fígado, ele tem uma utilização melhorada desses aminoácidos, tá? Porque no fígado você tem uma maior desaminação dos aminoácidos, que é um processo importante para a gliconeogênese, tá? Então, você tem uma maior desaminação no fígado, isso é um fator importante, tá? No fígado, você tem um aumento da síntese proteica, né? Por conta da maior transcrição do RNA mensageiro. Então, por ter uma maior síntese proteica, você precisa de mais aminoácidos. Então, a mobilização é aumentada no fígado, tá certo? Maior formação de proteínas plasmáticas, então o fígado ele produz muita proteína que vai para
para a corrente sanguínea, né? Vai ser então proteína sérica, e você tem uma maior gliconeogênese justamente por conta de todos esses processos aí que a gente já falou, tá bom? Então, o fígado é o local perfeito para receber esses aminoácidos. Por isso que os aminoácidos vão para lá, além então do efeito do cortisol que vai aumentar essa mobilização para as células hepáticas, tá? Então, sempre diferenciar, né, o tecido hepático do tecido extrahepático para não confundir as funções do cortisol em cada um deles, tá? No metabolismo de gorduras, o que que o cortisol vai fazer? Ele aumenta a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo, tá? E aumenta a oxidação desses ácidos graxos. Então, é sempre no sentido de gerar energia, tá? Ou de estocar energia. Lembrar que o cortisol está sendo liberado numa situação de estresse. Se ele está sendo liberado numa situação de estresse, o seu corpo ele vai precisar de energia e ele vai precisar estocar energia para ter energia suficiente para continuar naquela situação de estresse sobrevivendo, certo? Então, se você tem um aumento da mobilização de ácidos graxos, o que que vai acontecer? Você vai ter, então, a inibição da ação lá da insulina. A inibição da ação da insulina gera ativação daquela enzima lá da lipase hormônio dependente. Aí a lipase hormônio dependente vai quebrar o triacilglicerol dentro do tecido adiposo e liberar os ácidos graxos para dentro da corrente sanguínea, certo? E aí, esses ácidos graxos que estão na corrente sanguínea, então, aumentam os níveis séricos de ácidos graxos, certo? Aí, o que que vai acontecer? Maior geração de energia. Por quê? Porque quando esses ácidos graxos eles vão, por exemplo, para o tecido hepático, o que que vai acontecer? Oxidação desses ácidos graxos. A gente tem o processo de beta-oxidação, que vai gerar o acetil-CoA, e o acetil-CoA, ele entra no ciclo de Krebs. Entrando no ciclo de Krebs, o que que ele vai fazer? Ele vai formar o CO2 e a água, e vai doar, né, os seus elétrons para a cadeia respiratória. E doar elétrons para a cadeia respiratória é diretamente fazer com que haja, então, a produção maior de ATP, ok? Então, você está gerando energia a partir desse processo. Então, o cortisol, ele aumenta o catabolismo de gorduras, ou seja, ele aumenta a quebra de triacilglicerol em ácido graxo, aumenta a liberação desse ácido graxo na corrente sanguínea para que ele seja utilizado, então, como fonte de energia, tá? Existem várias formas que pode acontecer, a gente já viu anteriormente, né? Que o ácido graxo vai ser transformado pela beta-oxidação em acetil-CoA. Esse acetil-CoA pode formar corpos cetônicos, né? Que vão ser utilizados depois como fonte energética, ou pode também ser transformado direto em ATP por meio do ciclo do ácido cítrico, além de poder formar novos ácidos graxos. Então, a neoformação de ácidos graxos também pode acontecer, né? Que foi o que a gente viu anteriormente, né? Então, é isso que ele vai fazer, né? É isso que o cortisol vai fazer no metabolismo de gorduras, tá bom? Gente, o cortisol, eu já falei isso com vocês, né? Ele reduz a translocação do GLUT4, principalmente no tecido adiposo, tá? Mas também no tecido muscular. Fazendo isso, ele reduz a captação de glicose. E aí, quando ele faz, então, essa questão de reduzir a captação da glicose, ele está fazendo um processo que vai no sentido de aumentar a lipólise, que foi o que eu acabei de falar, né? Você ativa, então, a lipase hormônio dependente, que é uma enzima inibida pela insulina, só que o cortisol inibe a insulina, então ele vai estar ativando, né, indiretamente a lipase hormônio dependente. Isso vai ativar a lipólise, então vai ter liberação de ácidos graxos, tá? Então é só para a gente reforçar esse processo mesmo, que ele é bem importante, tá bom? É, E aí, ok. Essa questão aqui dos ácidos graxos, né, é isso que eu estou falando desde o início, né? Basicamente que você ter a utilização de ácidos graxos para geração de energia, né, vai fazer com que haja, então, uma conservação da glicose e do glicogênio no corpo. Isso é um processo que o cortisol faz no sentido de proteger o seu corpo numa situação de estresse, tá? Então, essa é a lógica do cortisol sempre, tá bom? Aí o cortisol, ele tem uma capacidade, a gente acha até estranho isso de vez em quando, né? Porque o que acontece é o seguinte, você pode ter uma obesidade causada pelo excesso de cortisol, tá? Que é basicamente essa giba de búfalo aqui, né? É chamada de obesidade giba de búfalo. Essa obesidade, ela é uma obesidade com uma característica muito diferente das outras, tá? Porque o que acontece? Você aumentar os níveis de cortisol, você gera a sensação de fome no indivíduo, tá? Porque ele está gastando o aporte lipídico dele, o aporte proteico dele, e ele está conservando o glicogênio. E ele quer conservar cada vez mais o glicogênio para você ter estoque de energia, certo? Numa situação como essa, o seu organismo ele responde
gerando a sensação de fome, tá? E ele gera a sensação de fome e a pessoa ela começa a comer ultrapassando a capacidade de oxidação dos ácidos graxos. Então, mesmo que você tenha um gasto absurdo de ácidos graxos, um gasto absurdo de lipídios, de gordura no seu corpo, você vai garantir que os seus estoques de lipídios, né, fiquem aumentados, porque você está sentindo muita fome. Então, a pessoa com excesso de cortisol, ela sente muita fome, tá? E isso vai gerar esse tipo de obesidade, que é uma obesidade que vai estar presente principalmente ali na cabeça e no tórax, tá? Então vai ter um excesso de gordura tanto na cabeça quanto no tórax. É um tipo muito diferente de obesidade e aí vai gerar essa giba de búfalo, né, que a gente chama, tá? Que se apresenta dessa forma aqui, tá bom? Então esse é um tipo de obesidade bem diferente gerado pelo excesso de cortisol, tá? Aí, gente, eu tô falando com vocês desde o início que o cortisol ele é liberado em situações de estresse, certo? Como o cortisol ele é liberado em situações de estresse, ou estresse físico ou estresse neurogênico, ou seja, estresse mental ou estresse físico, né? O que que vai acontecer? Com a liberação, com esse estresse, né? Você tem um aumento da liberação do fator de liberação de corticosterona, que é o FLC. O FLC ele é produzido lá no núcleo paraventricular, no hipotálamo, tá? A gente vai ver uma imagem disso mais para frente. Aí, esse FLC ele vai estimular a liberação do ACTH. E o ACTH, ele vai chegar lá na suprarrenal, ativando uma enzima que é a adenililciclase, que vai formar o AMP cíclico. Formar AMP cíclico, gente, é um fator limitante para ativação de enzimas para formação de cortisol, tá? A gente vai ver a proteína sinase A, que é a proteína é, a enzima, né, que é necessária para a produção de cortisol, ela vai ser ativada pelo AMP cíclico, tá? Então, a liberação de ACTH, ela está diretamente relacionada com a liberação de cortisol. E aí, a partir de agora, a gente vai falar um pouco disso também, tá bom? Bom, o cortisol, gente, eu falei com vocês que ele é liberado em situações de estresse, certo? Estresse físico, estresse neurogênico. Uma forma de estresse físico muito normal, muito comum, é a inflamação, certo? Então, por exemplo, o indivíduo fez uma cirurgia na perna, ele tá com um processo inflamatório, um processo que vai gerar uma cicatrização depois que vai gerar fibrose, certo? Então, esse processo de inflamação, ele vai sofrer uma ação direta do cortisol, tá? Então, vamos falar aqui primeiro, olha essa parte que está em amarelo aqui do mapa, das fases mesmo da inflamação. Cada fase dessa vai ser interferida, vai ter uma interferência direta do cortisol, que é o que está em verde aqui, a gente vai falar mais para frente, tá? Então, olha só, quando você tem uma inflamação, isso é para a gente relembrar. O que que começa a acontecer? Você tem, então, a degranulação de mastócitos, principalmente, né? Os mastócitos são células que ficam ali no tecido, né? E aí, o que que vai acontecer nessa degranulação? Você vai ter a liberação de histamina, bradicinina, leucotrieno, enzimas proteolíticas e prostaglandinas, certo? Essas substâncias aqui que degranularam, né, dos mastócitos, elas vão ser responsáveis por fazer algumas modificações no sítio inflamatório. Então, por exemplo, vai ter a formação de eritema, que nada mais é do que o aumento do fluxo sanguíneo para a região. Você pode ter o edema não deprimível, que é o que vai acontecer logo depois, que vai vir direto, relacionado ali com o aumento da permeabilidade vascular, com consequente extravasamento de plasma. E depois, infiltração leucocitária, porque você tem uma vasodilatação muito grande por conta do eritema e do edema, certo? Então, você tem uma vasodilatação muito grande. E aí, essas células, então, elas vão migrar para a região do sítio inflamatório. Então, os linfócitos T, né, os linfócitos B, todos eles vão migrar para aquela região. E aí depois você tem então a fibrose, que é então o processo cicatricial, que vai então recompor o tecido. Não vai ser o mesmo tecido mais, vai ter muito tecido fibroso no lugar, mas é um tecido cicatricial, certo? Então essas são as fases aí de uma inflamação normal, tá? Aí como que o cortisol ele vai atuar? O cortisol, gente, ele tem uma ação anti-inflamatória muito forte, tá? Por quê? Porque ele vai agir tanto nas situações que vão acontecer antes de uma inflamação ou nas situações iniciais de uma inflamação, ou então ele vai favorecer a recuperação corporal de uma inflamação, tá? Então, olha só,
O cortisol, ele estabiliza a membrana do lisossomo. Eu falei com vocês que todas essas substâncias aqui, elas são degranuladas de mastócitos, principalmente, né? Degranular significa, então, a exocitose ali, né, desses lisossomos. Então, eles vão se aglutinar na membrana plasmática e liberar o conteúdo deles para fora da célula, certo? Só que se você tem uma estabilização da membrana, né, desses lisossomos, eles não vão ser capazes de se aglutinar na membrana da célula e liberar as suas enzimas, liberar, todas essas substâncias, certo? Então, se você reduz a liberação dessas substâncias pró-inflamatórias, você tem diversas situações, como, por exemplo, a atenuação da febre, né? Por quê? Porque quando a gente tem a liberação dessas substâncias, você tem ativação de outras células, como, por exemplo, os macrófagos, que vão liberar o IL-1 beta. IL-1 beta é uma citocina relacionada diretamente com a febre, né? Então, para você ter febre, você precisa ter o IL-1 beta sendo liberado. Se você tiver uma estabilização da membrana dos lisossomos, que vão barrar que vai, né, acabar barrando os sinais, né, a sinalização para a liberação depois dessa citocina pelos macrófagos, você vai ter então uma atenuação de febre, tá? Então esse é um dos fatores então que acontece quando você tem um aumento de cortisol numa situação de inflamação, tá? Além disso, o eritema vai ser reduzido, porque você vai ter uma redução do fluxo sanguíneo para essa região, principalmente porque você teve uma liberação menor de histamina, tá, naquele local. Heparina também, mas histamina principalmente, tá? Vai ter a redução do edema não deprimível, por quê? Porque você não tem mais uma permeabilidade vascular grande o suficiente, porque você não liberou essas substâncias, certo? Então, isso vai diminuir também o edema não deprimível, tá? É, E você vai ter, então, uma alteração da infiltração leucocitária por parte do cortisol. Por quê? Porque o cortisol ele vai diminuir a vasodilatação, vai diminuir a permeabilidade vascular e vai então reduzir a migração por conta disso, tá? Porque então você não tem todas essas alterações aqui que precisavam acontecer antes de você ter a infiltração leucocitária. Então não vai ter migração dessas células aí para o sítio inflamatório, tá? E além disso, o cortisol ele vai reduzir muito a reprodução de células T, tá? Então, quando você tem menos células T e menos quantidade de anticorpos, você não tem inflamação, tá? Então, basicamente, o cortisol ele vai ter uma ação anti-inflamatória muito forte. E, além disso, ele vai auxiliar na recuperação tecidual, tá? Como que ele faz isso? Ele aumenta a captação de aminoácidos, o que vai aumentar a produção de proteínas ali para reparo tecidual, ok? Então, esse aumento de captação de aminoácidos, ele vai fazer com que você tenha maior substrato necessário para produção, né, para tradução de proteínas importantes para o reparo tecidual. Além disso, ele vai aumentar a gliconeogênese e aumentar a captação dos ácidos graxos, o que vai sempre no sentido de aumentar a produção de energia, tá? E aumentar a produção de energia, você aumenta a eficácia desse processo de reparo tecidual, tá? Por isso que o cortisol, ele é muito importante em situações de estresse, né? E o cortisol ainda tem outros efeitos. Ele bloqueia a inflamação alérgica, isso é muito importante, é uma aplicação muito importante para a medicina, porque a gente saber disso, a gente consegue, então, evitar que uma pessoa morra, por exemplo, com um choque anafilático, tá? Então, o indivíduo, ele está com uma inflamação aguda, uma inflamação que você, assim, né, teme que vai evoluir para um choque anafilático, você vai administrar cortisol, né? Corticosteroides para a pessoa, para então prevenir esse choque anafilático, porque o cortisol ele vai agir diretamente, então, nessa inflamação, ele vai inibir essa inflamação, tá? Além disso, o cortisol ele vai causar leucocitopenia e eosinopenia, tá? Então, ele vai reduzir os leucócitos, tá? E isso é muito, muito perigoso, assim, em situações diferentes, porque, por exemplo, o indivíduo com tuberculose, ele já tratou a tuberculose dele, mas ele fica ali naquela situação em que ele ainda tem a tuberculose, mas ele não está na parte aguda da doença, tá? Na parte crônica, certo? E aí o que que acontece? Se você tem uma redução dos leucócitos, você tem leucocitopenia e eosinopenia, o que que vai acontecer? Ela vai ter uma inflamação fulminante, ou seja, tuberculose fulminante, tá? Isso é uma possibilidade, é um exemplo que eu dei desse processo, tá? Então, se você tem um aumento de cortisol, ele gera leucocitopenia e eosinopenia, e aí a pessoa pode ter esse tipo de acometimento, tá? Então, é sempre muito importante a gente saber dosar muito bem o uso de cortisol, né, na prática clínica, para evitar esse tipo de situação, tá? Então, tudo em excesso faz mal, né, gente?
E ele também causa a policitopenia, né? Ou policitemia, que é basicamente um aumento de hemácias, tá? Se você tem uma queda muito brusca de cortisol, isso pode gerar anemia no indivíduo, tá? Então, é uma possibilidade também. A gente tem que pensar sempre no aumento do cortisol e redução do cortisol, o que que vai causar em cada uma dessas situações, tá? Aqui só para a gente entender um pouco da regulação, né, da liberação do cortisol, e para entender a regulação da liberação de cortisol, a gente precisa entender a regulação da liberação da CTH, tá? Então, olha só, a gente está aqui, né? Tem um desenho esquemático aqui, né? Do hipotálamo e da hipófise, certo? E aí, o que que vai acontecer? O hipotálamo, a gente já viu que ele tem vários núcleos, né? Um desses núcleos é o núcleo paraventricular. O núcleo paraventricular, ele vai produzir o FLC, tá? O FLC, que é o fator de liberação de corticosteroides, tá? Esse FLC, ele vai passar, né, pelo trato tuberoinfundibular, ele vai até a região da eminência mediana, certo? E do infundíbulo, né, da haste hipofisária, e ele vai ser liberado ali no sistema porta hipofisário, né? A gente sabe que sistema porta nada mais é do que um sistema fechado, né, para receber substâncias que não vão ter contato direto com a circulação geral, tá? Não pode ter contato direto com a circulação geral inicialmente. Então ele libera o FLC ali na região da eminência mediana, no sistema porta hipofisário. E aí, o que que vai acontecer? Esse sistema porta-hipofisário, ele tem contato direto com a adenohipófise, né, que é a hipófise anterior. E aí, o que que vai acontecer? O FLC chega na hipófise anterior, chega na adenohipófise e estimula a liberação do ACTH, tá? E aí, o que que acontece? O ACTH, ele chega ali, principalmente ali na na região, né, na zona fasciculada da suprarrenal, né, e na zona reticulada também, tá? Ele vai ter ação, mas principalmente na zona fasciculada, ele vai chegar ali nos espongiócitos e o que que ele vai fazer, né? Ele vai ativar a adenililciclase, que forma o AMP cíclico. Isso é um ponto de controle aí desse processo de formação de corticosteroides, certo? Aí esse AMP cíclico, né, além de agir ali nessa situação, você vai ter então a ação do ACTH, né, não é do AMP cíclico, do ACTH, na ativação da proteína sinase A, tá? Ativou a proteína sinase A, que é uma etapa limitante, né, do processo de produção de hormônios adrenocorticais, você vai ter então a conversão do colesterol em pregnolona, tá? Precisa ter isso para você compor, né, os hormônios ali da região adrenocortical, tá? Então, esse processo mostra para a gente por que que o ACTH regula a liberação de cortisol, tá? Ele vai regular porque ele vai agir direto nos processos, né, limitantes da produção de cortisol, ok? Lá na região adrenocortical, principalmente na zona fasciculada, beleza? E aí aqui nessa imagem ele até mostra, né, a, o aumento da gliconeogênese gerado pela liberação de cortisol, a mobilização de proteínas, né, e principalmente mobilização de aminoácidos, mobilização de lipídios, né, estabiliza os lisossomos, então vai ter uma ação anti-inflamatória, tudo que a gente já falou, né? Mas tudo isso é um processo, porque olha só, você tem o estresse, que excita o hipotálamo lá no núcleo paraventricular para a liberação do FLC, chega lá na eminência mediana, passa pelo hipótese hipofisário, chega na adenipófise, libera CTH na corrente sanguínea, a CTH chega na suprarrenal, né? E a gente viu que a suprarrenal tem uma irrigação muito grande, ela tem várias artérias chegando nela, né? E aí isso vai ser importante, né, para uma resposta rápida, né, da suprarrenal. Esse ACTH chega lá na suprarrenal e ativa a liberação de cortisol por conta desse processo aqui, certo? Aí o que o cortisol faz? Aumenta a gliconeogênese, aumenta a liberação de proteínas por tecidos extrahepáticos, né? Aumenta a liberação de lipídios, aumenta a estabilização de lisossomos. E aí esse estresse é aliviado por conta desses processos aqui, tá? E aí, olha só, isso daqui mostra pra gente que o ACTH e o cortisol, né, principalmente o cortisol, ele tem uma ação de feedback negativo, tá? Porque o cortisol, quando ele está em excesso no seu organismo, ele vai inibir a liberação tanto de FLC quanto de ACTH, tá? Então, quando ele inibe, né, essa liberação de FLC e ACTH, ele vai, então, inibir a liberação de
cortisol, né? Do próprio cortisol. Então, é um feedback negativo, para evitar que haja realmente um excesso de cortisol. Se esse sistema de feedback negativo tiver algum problema, a pessoa vai ter um excesso de cortisol. Ela pode ter, por exemplo, a giba de búfalo, né? Que é uma coisa que acontece, pode acontecer por conta disso, ok? Então, existe esse processo de feedback negativo do cortisol. A gente viu todas as ações aí do cortisol, né? Então, o cortisol ele vai ser muito importante em situações de estresse para regular a homeostasia do indivíduo, para ele voltar numa situação fora de estresse, tá? E aí ele vai estar agindo sempre no sentido de estocar energia, de produzir energia a partir de ácidos graxos e de proteínas, certo? De aminoácidos, e também ele vai agir sempre no sentido de ser anti-inflamatório, tá? Imunossupressor, certo? Por quê? Porque se você tiver uma inflamação ali, ela vai ser uma situação de estresse. Então, ele vai agir no sentido de reverter essa situação de estresse, tá? Então, é assim que o cortisol age, essa é a lógica do cortisol. Tudo que vocês forem ver relacionados aí com situações imunossupressoras, né? Ou você for ver relacionado a aumentar glicogênese, aumentar o catabolismo de proteínas fora do fígado e aumentar a produção de proteínas no fígado, né? Vocês vão me lembrar de cortisol, tá? Pensar sempre nessa questão de que você está priorizando situações que vão manter a vida do indivíduo numa situação de estresse, tá? É isso que o cortisol vai fazer, é assim que ele vai agir, tá bom? Galera, muito obrigado aí pela atenção. Dá uma curtidinha no vídeo, se inscreva no canal também. Até a próxima. Valeu!